Cadê? Pronto. Começou a gravação, tá? Então, só para vocês ficarem cientes de que está gravando. Então, falamos um pouquinho sobre o SUS, sobre a importância do SUS, sobre o SUS ser um sistema de saúde único no mundo inteiro. Outros países já terem tentado implantar um sistema de saúde semelhante e não terem tido êxito. Então, falando um pouquinho do contexto atual, só para vocês terem uma ideia, o Brasil ele tem muitos fatores favoráveis em relação a essa pandemia. Estou falando um pouquinho para vocês porque se enquadra no nosso contexto hoje, tá? O nosso clima favorece, né? Os estudos já mostram que o vírus ele dissemina mais rápido, com mais facilidade em ambientes de temperatura fria. Aconteceu na Europa, né? Foi uma situação devastadora. Então, nosso clima já nos ajuda muito. E o que tem nos ajudado muito é o SUS, é o nosso sistema de saúde. O SUS, ele, através dos seus princípios, ele tem abraçado todos os pacientes, obviamente, a gente vai entender por que todos eles, independente de ter plano de saúde ou não. O SUS, ele abraça todos de forma igualitária. E isso tem nos ajudado muito a enfrentar. Isso tem ajudado muito o nosso país a enfrentar todos esses desafios que essa pandemia tem imposto a todos os países do mundo, tá? Então, assim, sem o SUS, seria muito mais, sem sombra de dúvidas, tá? Então, ao longo da aula, a gente vai entender o que eu quero dizer com isso para vocês. Estou trazendo um contexto atual, que é a pandemia e tal, e vamos entrar, de fato, no que a gente se propôs hoje. Desde a semana passada, eu vim falando para vocês que hoje nós vamos falar sobre princípio do SUS. O SUS, hoje a gente vai fazer sem slide, tá? Porque eu gosto muito de falar de princípios do SUS numa forma de bate-papo. Mas tem eles naqueles slides que eu já disponibilizei no AVA, tá certo? Já tem lá, vocês depois têm acesso, enfim. Mas quando a gente fala em princípios do SUS, meus queridos, a gente está falando da base, a gente está falando do que fundamenta o próprio sistema de saúde, o próprio sistema único de saúde, tá? Então, o SUS, ele tem 6 princípios, gente. Toda hora eu me desconcentro aqui para... Deixa eu admitir o povo. Vamos lá. O SUS, ele tem 6 princípios, né? A gente já vem falando sobre isso. Eles se dividem em princípios doutrinários e princípios organizativos, tá? São princípios doutrinários ou princípios fundamentais, né? Princípios de base, princípios ideológicos, tá? Então, princípios doutrinários ou ideológicos e princípios organizativos. Não existe, dentro dessa classificação, um que seja superior ao outro, tá? Cada tipo de princípio, diante dessa classificação, vai assumir uma proposta. Os princípios doutrinários têm a sua proposta ideológica. E os princípios organizativos têm a sua proposta, como o próprio nome sugere, organizativa, tá? Então, o SUS é um sistema de saúde extremamente organizado. Ele é extremamente organizado porque tem princípios organizativos que o tornam organizado. Nós vamos entender hoje como esses princípios funcionam, certo? Então, a gente vai começar falando sobre os princípios ideológicos, que são os princípios organizativos, doutrinários. Então, os princípios ideológicos, que são os princípios doutrinários, como o próprio nome sugere, são princípios que trazem como base a ideologia desse sistema. Quando o Sistema Único de Saúde surgiu, nasceu junto com ele algumas ideologias, o que fundamenta esses princípios ideológicos. Então, quando esses
princípios foram formulados, foram pensados para alcançar todas as pessoas do país, de forma universal, de forma igual e de forma integral. E foi daí que surgiram esses 3 princípios, tá? A universalização ou universalidade, o termo pode ser diferente dependendo da literatura onde você esteja estudando. Então, princípio 1, universalização ou universalidade, pode haver essa divergência. Equidade, princípio 2. E o princípio 3, integralidade. Então, 1, universalização. 2, equidade. 3, integralidade, tá? Então, esses 3 princípios juntos, eles formam a base ideológica do SUS. Esses 3 princípios juntos, eles formam as doutrinas a serem seguidas pelo SUS. Então, quem trabalha no Sistema Único de Saúde, de forma direta ou indireta, deve saber, deve entender esses princípios, porque vai lidar com eles todos os dias, o dia todo, né? Então, falando do princípio 1, princípio ideológico, princípio doutrinário 1, universalização. Então, o princípio traz que a saúde ela é um direito de todos, né? Um direito de cidadania de todas as pessoas, tá? É um direito de cidadania de todas as pessoas. E cabe ao Estado, cabe aos governantes assegurar esse direito para as pessoas, certo? Eu fico parando porque as pessoas ficam entrando depois e aí eu tenho que voltar para poder aceitar, porque eu estou fazendo aula hoje do tablet porque eu tive problema no computador. Então, o tablet no computador mostra do lado quem está entrando. E aí a gente só vai ali aceitando. No tablet eu tenho que voltar para aceitar. Então, às vezes, eu paro um pouquinho por isso, tá? Só para vocês entenderem, certo? Então, vamos lá. Falando um pouquinho para vocês que tá falando de universalidade, né? Então, esse princípio traz que a saúde ela é um direito da cidadania, né? De todas as pessoas. Como aquela frase lá da Constituição de 88 diz: saúde é um direito de todos e dever do Estado. Então, cabe ao Estado, cabe aos governantes assegurar esse direito, né, das pessoas. Então, sendo que o acesso às ações e serviços ele deve ser garantido às pessoas, independente do sexo, da raça, da ocupação, das características sociais e pessoais. Esse princípio traz que todas as pessoas, todas elas, independente de quem seja, têm direito ao acesso à saúde. Todas elas têm direito ao Sistema Único de Saúde. Se ela for rica, ela tem direito. Se ela for pobre, ela tem direito. Se ela for negra, ela tem direito. Se ela for branca, ela tem direito. Se ela for gorda, tem direito. Se for magra, tem direito. Se for, enfim, independente de qualquer tipo de classificação que a pessoa venha a ter, ela tem direito ao sistema, tá? Então, o princípio de universalização, ele traz isso. Todos, independente de qualquer coisa, têm direito ao Sistema Único de Saúde, certo? Então, esse é o princípio da universalização. Nós temos também o princípio da equidade. Equidade é aquele princípio que diz que as desigualdades elas devem diminuir ao máximo. Então, aquele princípio que traz que o objetivo, na verdade, desse princípio é diminuir essa desigualdade, tá? Então, ele traz que, apesar de todas as pessoas, independente de classe social, independente de qualquer coisa, terem direito ao Sistema Único de Saúde, através do princípio da universalização, que a gente acabou de ver, apesar disso, as pessoas elas não são iguais, não é? Elas têm necessidades diferentes. Então, em outras palavras, esse princípio, ele diz que a gente deve tratar os desiguais de forma desigual. O que ele quer dizer com isso?
que o sistema ele deve investir mais onde há menos. Apesar do rico e do pobre terem ambos direito ao acesso à saúde, obviamente que o pobre vai ter necessidades diferentes. Obviamente que o pobre ele vai precisar de mais cuidados. Ele vai precisar de uma assistência mais próxima. É isso que o princípio de igualdade traz. Apesar de todos nós termos direito ao Sistema Único de Saúde, aquela pessoa lá tem muita grana, tem o melhor plano de saúde possível, mas ela precisou de algum serviço ofertado pelo SUS. Ela não tem esse direito negado porque ela tem dinheiro e porque ela tem plano. Ela pode sim fazer uso desse tipo de procedimento, enfim, ofertado pelo SUS, tá? Por causa do princípio da universalização, certo? Mas o princípio de equidade vem trazer para a gente que as pessoas são diferentes e precisam de assistência de forma diferente. Existe aquela pessoa que mora num bairro legal, com saneamento básico, com toda a infraestrutura possível. Aquela pessoa ela vai precisar de menos assistência em saúde quando comparada com a pessoa que mora num bairro sem saneamento básico, onde tem muita poça de água e ali já pode disseminar, por exemplo, doenças associadas ao Aedes aegypti, às arboviroses, pessoas que vivem em locais onde pode ter acometimento por doença parasitária, pessoas que precisam de mais assistência, independente de qualquer coisa. Então, o princípio de equidade, ele traz para a gente que a gente tem que dar mais a quem tem menos, certo? E dar menos a quem tem mais. Não é deixar de dar. Se eu deixar de dar, né, na forma, a grosso modo de falar, eu não vou estar cumprindo o princípio 1 de universalização. Eu não posso deixar de dar. Mas eu vou dar mais a quem tem menos e eu vou dar menos a quem tem mais. O princípio de equidade é isso. É tentar diminuir a desigualdade que existe em relação à saúde no nosso país. Ok? E temos o terceiro princípio, que é o princípio da integralidade. O princípio da integralidade, ele considera a pessoa como um todo. Ele considera que aquela pessoa ela tem necessidades distintas. De repente, ela procurou o Sistema Único de Saúde por um motivo, mas ela não é única e exclusivamente aquele motivo. Ela é uma pessoa que ela tem várias necessidades. Ela pode ir ao posto de saúde procurar por uma demanda específica, mas lá ela vai encontrar outras ofertas para suprir outras demandas. Então, o sistema ele oferece assistência de forma integral. Por isso que o nome desse princípio é integralidade, tá? Então, é importante a integração de ações em todos os níveis de atenção, nível primário, secundário e terciário, na atenção básica, na atenção especializada e nas atenções terciárias de hospitalização, urgência e emergência, tá? Então, o princípio de integralidade, ele pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas, tá? Para assegurar uma atuação intersetorial entre diferentes áreas. Então, fazer pactuações, fazer parcerias com outras áreas de assistência, como, por exemplo, assistência social. Existe o SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, que ele atua muito em conjunto com o SUS. Então, de repente, aquela pessoa procurou o Sistema Único de Saúde, mas ela tem uma demanda de assistência social, ela tem uma demanda por parte social, que, de repente, quando resolvida, vai também ajudar nessa questão de saúde. Então, o princípio de integralidade, ele traz esse pensamento de que a pessoa ela deve ser vista, o usuário do sistema, ele deve ser visto de forma integral, tá? E não fragmentado. A gente não pode focar somente numa parte específica de demanda ou numa parte específica de doença ou do corpo, enfim. A gente tem que enxergar aquela pessoa como um ser humano que tem necessidades distintas e que pode precisar fazer associação de assistências. Assistência em saúde,
assistência social e por aí vai, certo? Então, meus queridos, esses são os 3 princípios ideológicos. Esses são os 3 princípios doutrinários, tá? Se alguém tiver dúvida, pode me perguntar, até porque eu pedi para vocês fazerem atividade em relação a isso, não foi? Dos princípios, enfim. Então, hoje a aula é para consolidar o que vocês já pesquisaram a respeito do assunto, certo? Então, esses são os 3 princípios ideológicos, tá? A gente tem a classificação desses 2 princípios. Os princípios ideológicos, falamos agora, os 3. 1, universalização. 2, equidade. E 3, integralidade. 3 princípios ideológicos do SUS, tá? E vamos começar agora a falar dos 3 princípios organizativos, tá? Do SUS. Então, a gente já falou aqui que o SUS é um sistema extremamente organizado, né? Ele é organizado justamente porque ele segue princípios organizativos. Que princípios organizativos são esses que o tornam tão organizado, né? A ponto de dar conta de um país enorme em termos de território, de um país enorme em termos de população, né? A nível de população. Então, é um sistema que, de fato, precisa ser organizado, senão não dá conta da demanda, certo? E aí, eles existem para isso, para tornar o sistema o mais organizado possível. São sistemas organizativos. Quais são eles? São 3 também. Eu tenho um princípio de regionalização e hierarquização, é um só. São 2 nomes, mas é um só. Regionalização e hierarquização, princípio 1. Nós temos o princípio de descentralização e comando único. E nós temos o princípio de participação popular. Esses 3 princípios são os princípios organizativos, tá? A gente falou semana passada dos planos anuais, né? Plano municipal, plano estadual, e o Plano Nacional de Saúde. A gente falou um pouquinho sobre os conselhos de saúde, os conselhos municipais, estaduais, nacionais. E esses planos, esses conselhos, eles integram os princípios organizativos do SUS, né? Eles fazem parte disso para manter, de fato, tudo bem organizado, tudo bem estruturado, certo? Então, vamos falar do princípio 1. O princípio organizativo 1, que é o princípio de regionalização e hierarquização. Esse princípio traz que os serviços eles devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, tá? Obviamente que do menos complexo para o mais complexo, certo? Circunscritos em uma determinada área geográfica, planejados a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida. Deixa eu admitir aqui mais uma pessoa. Certo? Então, esse princípio ele traz isso, que os serviços de saúde eles devem ser organizados de forma crescente, do menos complexo para o mais complexo, tá? E quando a gente pensa de forma crescente, a gente também pensa na divisão territorial, na divisão governamental, município, estado, nação, município, estado, união, certo? Então, esse princípio traz isso, que tudo deve ser organizado do menos complexo para o mais complexo, de forma crescente, né, de complexidade. E essas ações, elas também vão ser organizadas de acordo com este princípio, baseado nos critérios epidemiológicos, né, no levantamento epidemiológico daquela localidade, daquele município, daquele estado. O carro do ovo passando aqui. Desconsidere se estiverem ouvindo aí, viu?
E aí eles fazem um levantamento também da população que vai ser atendida. Naquele município, de acordo com o levantamento epidemiológico, quais ações são importantes? Será que é importante mesmo fazer ação para diabetes? Será que nesse princípio o número de diabético é um número tão alto que justifique ações, investimentos governamentais em relação a isso? Então, esse levantamento epidemiológico é justamente para isso. Né, nesse município, as arboviroses estão assim, em níveis elevadíssimos, muita dengue, chikungunya, fica. Então, é necessário fazer ações para campanhas e ações para combater esse tipo de problema. E é aí que esse levantamento epidemiológico se faz extremamente necessário. Então, o princípio regionalização e hierarquização é avaliar aquela região de acordo ao seu quadro epidemiológico, quais são as patologias mais frequentes, qual é o perfil da população daquela localização, quais são as ações mais importantes a serem feitas. Então, a regionalização é basicamente isso. E a hierarquização é do menos complexo para o mais complexo. A nível governamental, do menor para o maior. Município, Estado, União, certo? Em todos os níveis de atenção primária, secundária e terciária, tá? Então, a regionalização é isso. É um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado destes, tá? Já a hierarquização, ela deve proceder à divisão de níveis de atenção, primário, secundário, terciário, para garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, dos limites de recursos disponíveis para uma dada região. A gente viu que os recursos, eles são tipo efeito cascata, efeito dominó. A União repassa para o Estado repassa para o município. O município recebe verba da União e do Estado e também tem sua verba própria para administrar, tá? Então, quando a gente fala de hierarquização, a gente está falando tanto dos níveis de complexidade, como dos níveis de forma crescente governamentais, certo? Município, Estado, União. Então, hierarquizar, existe uma hierarquia, essa hierarquia deve ser seguida, e a gente fala de hierarquia, de seguir hierarquia, quando a gente fala do princípio de hierarquização, certo? E regionalização, a gente fala quando a gente pensa em determinada região, atuar naquela região, de acordo com os dados epidemiológicos, de acordo com os dados da população local, de acordo com o que aquela população precisa e o que ela não precisa. Senão, a gente vai fazer muito o que não precisa, investir energia, investir verba e deixar de investir essa verba no que de fato precisa, certo? Então, é um princípio organizativo extremamente eficiente, porque trabalha desta forma, tá? Temos o princípio também de descentralização e comando único. Único, que vem de descentralizar, que na verdade é redistribuir poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo, certo? Com relação à saúde. Descentralização, com relação à saúde e descentralização, ela objetiva prestar serviço com a maior qualidade, tá? E garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos. No SUS, a responsabilidade pela saúde ela deve ser descentralizada, não deve ter uma pessoa única e exclusiva responsável por isso, né? Pela responsabilidade do sistema. Então, essa responsabilidade, a responsabilidade pela saúde, ela deve ser descentralizada até o município, ou seja, União, Estado, município. Sempre pensando em descentralizar, não posso concentrar tudo, não posso centralizar tudo na União, por exemplo, que responde pelo país inteiro. Ia chegar uma hora que não ia dar certo, né? Ia ser confuso, não ia ser organizado. É por isso que faz parte de um princípio organizativo, certo? Então, até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais. Lembram que a gente falou
na semana passada que o município é o responsável por executar as ações. Então, até chegar na fase executiva, lá no município, as coisas vêm sendo descentralizadas, repassadas da União para o Estado e do Estado para o município, para que o município tenha condição de executar as ações, certo? Então, para que o município tenha essa condição gerencial, essa condição técnica, para que as coisas aconteçam, para que as ações aconteçam da melhor forma possível, tá? Além das condições administrativas e financeiras, que devem ser oferecidas ao município também, de forma descentralizada. Por isso que o nome do princípio é descentralizado, certo? Existe a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Então, cada nível de governo vai ter a sua responsabilidade em relação à sua região. Mas a descentralização existe para que as coisas sejam distribuídas e sejam divididas, sejam descentralizadas até o município, que é onde as ações... E é esse local, o município, que precisa de todo o suporte para que ele venha desenvolver as ações técnicas, administrativas, financeiras, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível, certo? É basicamente isso quando a gente fala de descentralização e comando único, tá? Então, descentralizar é redistribuir. Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade. Descentralizar é não centralizar tudo em uma única esfera de governo. É distribuir essa responsabilidade em todas as esferas, até que chegue ao município, até que chegue no local onde essas ações são executadas, que é justamente no município, para que tudo ocorra da melhor forma, certo? E a participação popular, que é o terceiro princípio organizativo, o terceiro princípio organizativo, né? O terceiro e último princípio organizativo. A participação popular traz que a sociedade, os usuários, as pessoas, elas devem participar no dia a dia das ações do SUS. Ela deve participar rotineiramente do sistema, certo? Então, para isso, devem ser criados os conselhos que a gente falou. Existem os conselhos municipais, os conselhos estaduais, os conselhos nacionais. Esses conselhos, eles devem existir, justamente para facilitar a participação das pessoas dentro do sistema, certo? Então, esses conselhos, eles são criados pensando justamente na participação popular. Além dos conselhos, as conferências também. Elas foram criadas e elas existem e são realizadas, a maioria de 2 em 2 anos, justamente para facilitar a participação popular no Sistema Único de Saúde, certo? Então, esses conselhos e as conferências visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução das políticas de saúde. Então, meu povo, é basicamente assim, a participação popular, ela deve existir. Isso é um princípio. Não é que pode. A pessoa pode. Não. Nós, enquanto cidadãos, devemos participar do Sistema Único de Saúde. Mas eu não sei como, eu não sei de que forma. Se você for alguém extremamente ativo, você pode fazer parte do Conselho de Saúde. De que conselho? Você pode começar fazendo parte do Conselho Municipal. Como é que eu faço? Pode procurar através dos telefones úteis ou através do espaço físico da Secretaria de Saúde, informações, ou através do site, através da plataforma da CESAB, por exemplo, ou da Secretaria Municipal do seu município. Você pode procurar se informar a respeito do conselho, da esfera correspondente, ou do Conselho Municipal, ou do Conselho Estadual, Nacional, enfim. O primeiro passo é buscar se informar. Onde eu vou me informar?
nas plataformas, nos telefones que estão disponibilizados nas plataformas também, nas plataformas não oficiais, sociais, Instagram, Facebook e outros mais. Essas são as plataformas não oficiais, porque o ideal é procurar as plataformas oficiais, onde lá constam esses telefones que eu estou falando para vocês. E aí você se informa. Ah, mas eu não quero fazer parte do Conselho de Saúde, nem municipal, nem estadual, nem nacional, nada. Mas você, enquanto cidadão, pode, através dessas plataformas, participar, contribuir através de denúncia, se algo está fora do que os princípios do SUS estabelecem, você pode denunciar através dos telefones que existem lá. Você pode procurar um espaço físico, um posto de saúde, uma unidade de saúde, ou a própria Secretaria de Saúde também, ou para se informar, ou para informar, porque você, enquanto pessoa, integrante daquela localização, você pode ser uma pessoa que vai levar a informação necessária para que ações sejam executadas, para que medidas sejam tomadas, tá? No meu bairro aconteceu isso, isso e isso, no meu bairro uma frequência grande disso e disso, de repente o agente comunitário, o agente de saúde, no seu bairro não é tão atuante assim, você como cidadão pode sim atuar, certo? E você pode atuar também através das conferências. A gente já viu que as conferências acontecem, a maioria, a cada 2 anos. Essas conferências, elas estão lá para discutir medidas, discutir ações. Se for uma conferência municipal, por exemplo, vão ser levantados aspectos do município e na conferência esses aspectos vão ser discutidos, vão ser debatidos e na conferência medidas vão ser tomadas. Na verdade, vão ser votadas. Medidas vão ser votadas e vão ser incluídas no plano anual. Se for uma conferência municipal, essas medidas vão ser incluídas no plano anual de saúde. Se for uma conferência estadual, essas medidas vão fazer parte, depois de votadas, do plano estadual de saúde. Se for nacional, por aí vai, tá? Então, você pode participar também. Ah, mas eu não sou do Conselho de Saúde. Não. Eu posso participar da conferência? Pode. Você só tem que ficar atento ao período de inscrição, porque precisa se inscrever para a conferência. E aqui você quer se inscrever, eu quero ser ouvinte, eu quero ser delegado, eu quero só participar, não, eu quero ser delegado. O delegado tem o poder de voto, tá? Então, eu quero fazer parte das comissões que vão estabelecer as medidas, estabelece as medidas, e aí, mas eu sou delegado, não vou estabelecer as medidas, eu só quero votar. Você vai ter o poder de voto. Então, lá no dia, para o meu município, foi aqui formulada uma ação, formulada uma medida, inserir, implantar uma unidade de saúde no bairro tal. Aí, estou falando a nível municipal, né? Uma conferência municipal. Os delegados vão votar. Se todos os delegados que estão lá participando da conferência votarem de acordo, em 1 ano aquela unidade de saúde precisa ser implantada, porque está lá no plano municipal, no plano anual municipal. Caso não seja implantada essa unidade de saúde, o município precisa justificar com argumentos plausíveis o porquê daquela unidade não ter sido implantada, já que fazia parte do plano que foi votado na conferência. Vocês entendem a importância da participação popular e vocês entendem a importância da participação popular ser um princípio organizativo? Então, é um princípio extremamente importante. Toda vez que eu dou aula sobre princípios do SUS, eu falo isso. Quem tiver a oportunidade de participar ou ativa, de forma extremamente ativa, com os conselhos e com os planos anuais de saúde, as conferências anuais, né, na formulação dos planos, através das conferências de saúde, participe, porque é muito importante. Se não fosse importante, a participação popular, ela não seria um princípio.
ela não seria um princípio organizativo, tá? Então, participem, façam valer esse princípio, que é o terceiro princípio organizativo do SUS, tá bom? Então, meus queridos, meus amores, recapitulando, nós temos um sistema único de saúde fantástico, maravilhoso. Eu sou defensora ferrenha do SUS. Passei a ser, depois que estudei saúde pública e me especializei nisso, em gestão em saúde pública. Porque, de fato, é um sistema que funciona. É um sistema baseado em princípios, não é ao Deus dará, não é ao acaso. É baseado e fundamentado em princípios. Nós vimos na aula de hoje que existem 6 princípios. Existem princípios ideológicos, existem princípios organizativos, e esses princípios fazem do SUS um sistema tão rico quanto ele é. Professora, a senhora fala com paixão do SUS, falo. Mas o SUS tem tantas falhas? Tem, muitas. Mas essas falhas, elas estão associadas a outras questões. Essas falhas estão associadas a questões políticas, que em nenhum momento diminui o SUS, tá? Em nenhum momento faz do SUS pequeno. Pelo contrário, ele se torna vítima, né? De tudo isso, tá? Mas questões políticas à parte, que não é o foco da nossa aula, eu quero dizer para vocês é o seguinte: o SUS é um sistema rico, é um sistema organizado, é um sistema com ideais, baseado em princípios ideológicos, que são os princípios doutrinários, baseado em princípios organizativos. Cada uma dessas classificações possui 3 princípios, então tenho 3 princípios ideológicos e 3 princípios organizativos. Os princípios ideológicos são universalização, equidade, integralidade. Os princípios organizativos são participação popular, descentralização e comando único. A gente viu esses 3 princípios, e temos ainda o princípio de regionalização e hierarquização, que vai tratar cada região de certa forma, de forma descentralizada, para que o município tenha condições de executar as ações pertinentes a eles. E é isso, meus queridos. Os princípios do SUS são esses 6. E é isso, eu quero abrir agora para dúvidas. Dúvidas em relação aos princípios de saúde do SUS, e dúvidas em relação ao SUS como um todo, tá? Lembrando que hoje é a nossa última aula antes da prova. Tairane conversou comigo, que tinha algumas pessoas preocupadas. Eu estou repetindo isso porque eu sei que muitas pessoas chegaram depois aqui na aula. Mas a nossa prova, de fato, vai ser daqui a uma semana, de hoje a 8. Eu vou disponibilizar a prova no portal. Vocês vão responder no dia. Eu não vou aceitar depois, tá? Então, vai ser como uma prova. Vocês vão responder no dia e me mandar no dia, certo? Então, é tudo no dia, tá bom? Vou disponibilizar no portal, vocês vão responder e vão me enviar, tá? Então, agora, eu vou abrir para dúvidas sobre os princípios do sistema. Quem tiver dúvida, a hora é agora. Vamos tirar as dúvidas e, depois disso, estudar, aproveitar o momento para se preparar para a nossa prova, tá bom? Não cai nada do que a gente não viu. Basicamente, unidade 1 e 2. Estudem unidade 1 e 2 do livro. Se puderem, se tiverem acesso, eu sei que, né, não estamos na faculdade, é mais difícil pegar livro por conta da biblioteca e tal, mas existem as versões online, então deem uma lida, né, em livros interessantes ou artigos indexados, tá? Então é isso. Vamos lá? Dúvidas? O que é que vocês têm de dúvidas sobre os princípios do SUS, sobre o SUS, sobre o SUS em geral? Me contem. Nada?
Nadinha, nadinha. Professor, nos princípios organizativos, só tem 3 mesmo? É que eu dei uma pesquisada e vi um bocado. É porque Não consigo ouvir seu áudio. não me ouve, não. É, é. Alguém vai me ouvir? Quem me ouve? Não tá dando pra escutar não, bro. E agora? Melhorou? Melhorou. Sim, agora melhorou. Foi Daniel que me perguntou, se eu não me engano. São Isso. 3. O que acontece? São 3 princípios organizativos. Às vezes tem um princípio que tem 2 nomes. Por exemplo, descentralização e comando único. São 2 nomes, mas é um princípio. Regionalização e hierarquização. São 2 nomes, mas é um princípio. Entendeu? Assim, vocês podem encontrar também essa classificação diferente, dependendo da literatura onde você vai pesquisar. Tem livros que dividem em mais princípios. Mas, tomando por base a própria plataforma oficial do Ministério da Saúde, se vocês quiserem, podem dar uma lida também, muito legal, traz esses 3 princípios que eu trouxe para vocês. E os próprios livros de Sistema Único de Saúde, SUS, tem um livro que chama Os Dilemas do SUS, que também trazem como esses 3, tá bom? Então, é basicamente isso. As literaturas, elas divergem, né? Então, pode acontecer de aparecer como mais de um princípio, porque divide, aquele que está unificado em um princípio só, divide em 2. Aí pode parecer que são mais princípios. Deu para entender, Daniel? Entendi. O áudio não tá muito bom não, mas dá para entender. O áudio Tá dando pode uma ser falhada. pode ser a plataforma, sabia? Eu tenho diariamente mandado um feedback para eles da Microsoft Teams, porque às vezes acontece de falhar. Se estiver apresentando slide, então, o áudio falha um bocado, o slide trava, porque eu já troquei. Aqui eu estou no tablet, meu tablet é novo, não tem um mês. O meu computador deu problema, mas eu estou com um computador novo também. Eu troquei meu plano de internet, justamente para facilitar as aulas com vocês, entende? Então, eu acho que é a plataforma, é o aplicativo. Certo? As dúvidas, os princípios. Ainda não tá saindo áudio não, bro. É mesmo. Eu vou sair e voltar.
agora, me ouvem? Sim. Agora sim. Tá sem o vídeo, né? Eu desativei aqui. Acho que melhor assim. Então, meninos, dúvidas. Quem mais tem dúvidas sobre SUS, sobre princípios do SUS? Ninguém? Professor, Oi. programa Academia em Saúde vai cair na prova? Vai. Você poderia falar um Cadê? pouquinho? Educação em saúde. Vai cair educação em saúde, academia em saúde. Então, vamos lá. Mais alguém com dúvida sobre academia em saúde, gente? Eu também estou com dúvida. Muito bem. Então, vamos lá. A Academia em Saúde, ela é uma iniciativa do SUS, pensando naquelas questões que a gente discutiu logo no início, de determinantes sociais, né? De que a atividade física, ela tem uma relação direta com a promoção da saúde, né? E a prevenção de alguns agravos. Então, foi um programa, Academia em Saúde foi um programa lançado em 2011, tá? Pelo Ministério da Saúde. Na verdade, ela faz parte dessa estratégia de promoção em saúde, promoção e cuidado com a saúde, a partir da implantação de espaços públicos. Esses espaços públicos, geralmente, ocupados em praças, que são locais de fácil acesso para a população. Nesses espaços são montadas academias, né? Que são polos desse programa de saúde, tá? Então, existe uma infraestrutura com equipamentos apropriados. Com certeza, vocês já viram em praças equipamentos, né? Como de academia. Alguns equipamentos, inclusive, precisam de reformulação, porque como é um programa de 2011, alguns equipamentos não são usados mais, porque pode gerar algum tipo de lesão, enfim. Mas são aqueles equipamentos que, quando a gente passa em determinado local, geralmente praças, a gente vê. Ali na Orla, em Salvador, tem. No município aqui onde eu moro, tem. Na praça. Enfim, geralmente são construídas as academias em saúde com verba estadual, tá? Mas a implantação é feita a nível municipal, certo? Então, quem custeia o programa, geralmente é o governo do estado em parceria com o município, tá? A verba vem de lá. O Ministério da Saúde, na verdade, tem participação nisso, destina essa verba para o Estado e o Estado para o município, certo? Então, existe aí uma participação nas três esferas, tá? E aí, esse repasse chega aos municípios e os municípios possuem esses polos e devem manter esses polos funcionantes, certo? Como? Com os reparos adequados, a manutenção necessária, a contratação de profissional para orientar a população. Ah, mas vai ficar um profissional lá 24 horas? Não. Mas a população ela vai ser orientada de que, por um período na semana, né, uma determinada frequência por semana, vai ter ali um profissional, geralmente um profissional de educação física, prestando orientações à população, prestando orientações para que a atividade física seja realizada da maneira ideal, da maneira correta, né? E não de qualquer forma, certo? Deixa eu ver o que mais. Da academia em saúde, o custeio. Existe um controle, né? O controle geralmente a nível municipal, para que essa infraestrutura seja preservada, tá?
Essas academias são construídas nesses polos que a gente já viu. E é isso, gente, visando sempre a promoção da saúde através de práticas esportivas, de práticas corporais, atividades físicas. Existe também o incentivo à promoção de alimentação saudável através desse programa Academia em Saúde. Existe uma mobilização da comunidade, né? Existe um incentivo, uma mobilização das pessoas, quando existem esses polos, essas academias, esses polos no município. Existe uma gestão participativa, porque a população precisa prezar pelos equipamentos, então ela também está inserida na gestão. Então, portanto, a Academia em Saúde também pratica a gestão participativa, mais uma vez mostrando para vocês a importância da população participar de tudo, tá? Então, na verdade, mais um espaço do SUS de referência e de vivência nesses territórios, né? Que compõem as redes de atenção à saúde, tá? Existem portarias mesmo, do Ministério da Saúde, que estão relacionadas com esse programa, com o programa Academia em Saúde. Essas portarias, elas regem, elas dizem, elas ditam como, de que forma esses programas devem ser implantados, esses polos devem ser implantados, tá? Deixa eu ver o que mais. Deve existir uma área coberta e uma área descoberta. Então, a maioria dos espaços que nós vemos por aí são descobertos, né? Então, isso infringe a portaria que rege o programa, tá? Então, é necessário ter uma área coberta também. Raros espaços eu vejo com área coberta, mas é necessário que tenha, certo? Que é, na verdade, uma área de apoio, tá? Essa área coberta. É uma edificação de apoio, certo? E o espaço descoberto, que é o espaço ao ar livre, né? E é basicamente isso. A utilização do polo geralmente é muito bom para os governantes municipais, porque serve como um cartão de visita, né? Um espaço ali, uma academia, as pessoas utilizando, fazendo atividade física, é algo interessante para os gestores municipais também. Enfim, de academia em saúde é basicamente isso, tá? O foco principal é promoção e cuidado em saúde, certo? Estimular a prática de atividade física. Então, é um programa muito voltado para a atenção primária, né? Relacionado diretamente com a atenção primária. Respondido, Neto? E eu não me lembro quem foi a outra colega que perguntou. Professora, eu não consigo gerar o certificado do ED. Tá. Manda para mim um print de que foi tudo feito, todas as atividades foram feitas, que eu conto também. Mas dá uma olhadinha. Você não consegue gerar o certificado ou não aparece a opção gerar certificado para você? Não consigo gerar o certificado. A última opção, eu já fiz 3 vezes a atividade, que é a final, né? E mesmo assim ela não computa como se tivesse feito. Mas na pontuação, logo quando eu abro o portal, tá lá que eu já concluí a matéria. Entendi. Manda esse print para mim. Ô, professor, eu tô nessa também. Pronto. Manda o print para mim. Eu vou procurar saber de Fábio o que foi que aconteceu em relação ao certificado, porque geralmente o ED, ele emite um certificado. Vocês têm um certificado. Inclusive o de vocês, que é construindo a carreira, não é isso? Construção da carreira. Não. Qual é o que vocês estão fazendo? Se eu não me engano, é cultura digital, não me lembro, uma coisa assim, digital. Isso mesmo. Certo. Eu vou procurar saber de Fábio, mas de toda forma, manda o print para mim, para poder eu ter esse controle da realização dos eggs por parte de vocês. Tá certo? Tá bom. Então é isso. Mais dúvidas? Não? Professora,
Eu quero Oi. saber a respeito da prova, se tiver algum problema com a internet e a gente não conseguir fazer a prova, o que que a gente vai fazer para depois ter acesso? Tá, vamos lá. O ideal é que eu aplique a prova para vocês, vocês respondam e me mandem, tudo no mesmo dia, certo? Quem tiver problema com a internet, a gente vai ver como é que vai fazer para abrir uma exceção, porque é algo que todo mundo está sujeito, inclusive eu, né? Tem um problema, uma pane, a internet caiu, enfim. É algo que todo mundo está sujeito e pode acontecer com qualquer um, tá? Então, não fiquem preocupados. Se houver algum problema de internet no dia, me avisa da maneira possível. Estou usando a internet de casa e não teve problema, mas tem internet dos dados móveis no celular, fecha o Wi-Fi, entra nos dados móveis e manda para mim uma mensagem: minha internet está terrível em casa aqui. Pelos dados móveis eu não consigo fazer. A gente vai pensar em uma estratégia para poder fazer a prova, enfim. Não se preocupem, a gente entende essas questões de internet, mas o ideal é que tudo seja feito no mesmo dia, tá bom? Certo, é porque aqui onde eu tô, eu só uso somente Wi-Fi. Sinal de celular aqui praticamente não existe. Aí a preocupação é essa. Entendi. No dia o Wi-Fi tá ruim, né? Mas é isso. Isso. Se tá no dia ruim, a gente vai orar, vai pedir a Deus para dar tudo certo. Se no dia ficar ruim, a gente dá um jeito, tá? Não se preocupem Certo, com isso certo. agora. Se preocupem em estudar o conteúdo. Assim, eu sei que nem todo mundo se identifica com essas questões de saúde coletiva, de SUS e tal, mas é um assunto gostoso, é um assunto do nosso dia a dia. Então, aproveita aí a quarentena, estuda bastante. Eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra a prova e que vocês vão levar esse conhecimento para o resto da vida, porque é extremamente importante, tanto para a biomedicina como para a fisioterapia, né? Já que eu dou aula nas duas turmas. Tá certo, meninos? Então, última chamada, hein? Alguma dúvida mais sobre os assuntos? Não? Então, vou encerrar, tá certo? Então é isso. Beijo, fiquem com Deus, estudem e até semana que vem na nossa prova, tá bom? Tá bom, obrigada. Boa noite. Nada, sim. Tchau, tchau.